Nós temos também o Quirino Neto, que é comerciante aqui em Itapetininga, também foi a voz aqui do Telescópio durante um bom tempo com a gente, sempre trazendo, sempre antenado aqui com a cidade, e agora vai comentar um pouquinho com a gente essa volta, então, à fase vermelha aqui no Plano São Paulo de Itapetininga. Como fica o comércio na nossa cidade, Quirino? Boa tarde, Guto. É um prazer novamente a gente estar aqui na TVI. Agora para falar um pouquinho do comércio. Você desculpa que eu não entendi a sua pergunta. Justamente como ficará o comércio a partir disso, né? Como lidar com essa volta à fase vermelha agora para as empresas aqui da nossa cidade? Guto, primeiro eu queria deixar bem claro, telespectadores, para você, população em geral, o comércio, ele não é o grande vilão dessa questão aí que a gente está passando atualmente com relação à pandemia. O comércio, ele foi liberado para suprir a necessidade das pessoas. Infelizmente, o que a gente viu é que a população, ela não entendeu muito bem o porquê da abertura do comércio. E aí, o que a gente viu, e eu tive até a oportunidade de falar em outras vezes, ele aproveitou para fazer o seu passeio de semana, levar filhos, levar crianças, nora, genro, tudo para passear no comércio. E aí o que a gente viu, por exemplo, em supermercados, a gente vê, não tem lógica, Guto, eu chegar no supermercado, fazer uma compra e levar a minha esposa e meu filho junto comigo. Eu vou entrar no supermercado, fazer a minha compra, só o necessário. O supermercado está aberto para que as pessoas comprem o necessário. Foi essa a ideia da abertura do comércio. Então muita gente fala assim, eu vejo nas redes sociais, as pessoas falarem assim, viu, só foi abrir o comércio e a pandemia aumentou, como se o comércio fosse o grande vilão. Na realidade, se você as pessoas entrarem em qualquer estabelecimento comercial, vai ver todo o cuidado onde os comerciantes estão tendo com relação a distanciamento social, com relação a álcool em gel, o uso de máscaras. Todo o comércio está preparado para receber as pessoas nesse novo normal, como as pessoas costumam dizer. O problema é o fluxo de pessoas que estão na rua. É isso que fez com que, infelizmente, o comércio tivesse que ser fechado novamente. Concordo, eu quero deixar bem claro que nós comerciantes não somos contra esse fechamento do comércio, que a gente, pelos números que a gente está percebendo, os números estão aumentando aqui na nossa cidade. Agora, o que a gente sente é uma falta de uma fiscalização maior em cima do fluxo de pessoas que estão andando nas ruas. Se você descer no banco, por exemplo, na questão dos bancos, das agências bancárias, a gente vê assim que desde que começou a pandemia, em vez de aumentar o horário de atendimento para que não houvesse o fluxo de pessoas, a gente viu exatamente o contrário. Os bancos diminuíram a sua carga horária, fazendo com que as pessoas precisem ir no banco e aglomerem com filas e outras questões a mais. Então a gente percebe assim que o que falta realmente é uma fiscalização maior em cima do fluxo de pessoas que estão transitando nas ruas. Agora, o comércio hoje, ele vai ter que se adaptar a essa realidade. A grande maioria está fazendo atendimento delivery, fazendo um atendimento interno, né? Para que possa sobreviver, porque na realidade, por que as pessoas vão até o banco, formam fila e às vezes se aglomeram? Porque as pessoas, Guto, elas precisam receber o seu dinheiro, elas precisam receber o seu salário para poder se manter. E assim é o comerciante. Nós precisamos que a loja esteja aberta para atender as pessoas, para que a gente possa vender e automaticamente a gente honrar os nossos compromissos
com os funcionários que dependem também do salário para receber e honrar também os nossos impostos que temos que pagar e honrar também os nossos fornecedores. Então, é necessário que isso tudo aconteça, mas desde que haja uma fiscalização forte em cima de tudo que está acontecendo. Muito bem, nesse sentido, querido, nós temos aqui o Tony Guardinha, ele mandou um recado pra gente através do facebook.com/TV Itapê, falando que tem que colocar a Guarda Municipal para fiscalizar as pessoas que vão passear, infelizmente atrapalhando o comércio. E justamente a respeito dessa questão da fiscalização e também das multas, querido, queria que você comentasse um pouquinho com a gente, porque assim, já se tem multa então para os estabelecimentos, já se tem multa também para as pessoas que fazem confraternizações, reuniões, né, festas nas casas, tudo. A seu ver, a aplicação de multas sobre pessoas que andam sem máscara ou que estão fazendo aglomeração, ou até mesmo assim empresas, o caso dos bancos ou lotéricas, às vezes que o pessoal tem reclamado bastante, que não tem um plano ali para fazer as filas de maneira correta, tudo, é também uma das maneiras desse momento de tentar colocar o ponto final nessa pandemia? Com certeza, eu concordo sim com essa multa, né, das pessoas usarem máscara, não haver aglomeração nas ruas. Eu estou aqui botando a minha cara a tapa. Eu aposto para você que dificilmente um comércio vai ser multado, porque todo comerciante ele está realmente preocupado com esse distanciamento, até os bancos, com esse distanciamento, com a precaução, com álcool em gel, tudo. Então, eu acredito piamente que dificilmente um comércio será multado, porque todo comerciante está tomando os seus cuidados necessários. Agora, como eu falei para você, é necessário o fluxo de pessoas na rua. Concordo sim com a multa das pessoas que não usem máscara, concordo sim com as festas que as pessoas promovem, onde há aglomeração de pessoas, atividades esportivas têm que ser fiscalizadas também. Isso aí eu concordo, porque é necessário, infelizmente, na situação que nós estamos passando. Muito bem. E, querido, falando agora a respeito assim, do que foi feito pelos governos, né, tanto estadual, municipal e federal, do auxílio aos empresários. Muito se foi falado a respeito disso, né, que teve um auxílio que é para a população em geral, né, que seria aquele auxílio de R$600, tudo, mas para as empresas, chegou na ponta, chegou nas empresas aí, maiores limites de crédito, renegociação de dívidas, renegociação de aluguéis, chegou isso para as empresas de Itapetininga, querido? Isso, é muito bem lembrado. Chegou sim, e aí é o grande caminho que todo empresariado tem que fazer. Procurar, por exemplo, resolver a questão da folha de pagamento, porque a meu modo de entender, lógico que cada empresa tem uma situação diferente, mas eu, a princípio, eu sou contra uma demissão agora, nessa época de pandemia. Eu acredito que um empresário que seja obrigado a demitir alguém do seu grupo, ele vai trazer um transtorno muito grande para a vida daquela pessoa que está sendo demitida, porque está vivendo essa crise da pandemia. E eu gostaria muito que o empresariado, se possível, né, não demitisse ninguém. E aí o empresário ele tem que procurar, primeiro, a questão da folha de pagamento. O governo ele deu incentivo para que a gente possa financiar as folhas de pagamento por até 3 meses. A questão da redução da carga de trabalho também é importante, é interessante para o empresário, é interessante também para o empregado, porque ele não é demitido, ele consegue se manter no emprego. A própria questão da suspensão do trabalho também é uma saída para o empresariado, além de negociar os seus impostos e negociar com o seu fornecedor. Se a gente não fizer isso, Guto, dificilmente a gente vai conseguir sobreviver. E as empresas não sobrevivendo acarretará o desemprego, que eu gostaria muito, que eu rezo todo dia para que não aumente o desemprego aqui no nosso país, porque gerando desemprego, a cidade vai arrecadar menos, os empresários vão arrecadar menos, e aí vai ficar muito difícil. Então, existe sim, chegou até todo empresário essas questões. Eu acho que todo empresário ele deve sim procurar saber, se informar sobre essas alternativas que o governo está dando para que a gente possa passar por essa.
Muito bem, querido. E algo que você reforçou bastante aqui, né? É que seria, vamos dizer assim, que não foi a culpa desse aumento de ocupação dos leitos de UTI, exatamente da reabertura do comércio. Mas vamos dizer assim, vamos pensar no melhor dos casos aqui, daqui 14 dias não, já um pouquinho menos, né? Quando se pudesse passar de novo. Agosto. Isso, é. Estão falando até agosto agora. Então, vamos dizer assim, vamos pensar no melhor dos casos, né? O mais próximo possível. Quando se retornar, alguma outra medida você acha que deveria ser adotada por parte dos empresários também para tentar evitar que de novo nós voltemos para a faixa vermelha? Eu só queria dizer uma coisa para você, Guto. Assim, eu até entendo por que o povo ele desobedeceu, vamos dizer assim, extrapolou a questão da abertura geral, né, do comércio. Na realidade, todo mundo está cansado de ficar em casa. As pessoas já não aguentam mais ficar nas suas casas, a gente ficar enclausurado a gente está numa prisão dentro da casa da gente. E aí você liga a televisão, e não é querer condenar só os meios de comunicação, que eles têm sim uma parcela de culpa. O governo federal tem sim uma parcela de culpa de tudo que está acontecendo, como os governos estaduais têm a culpa e também os governos municipais têm culpa sim de tudo que está acontecendo. Os meios de comunicação são culpados, os políticos nossos são culpados, a nossa medicina não sabe mais o que fala. Para você ter uma ideia, antes de ontem, eu estava assistindo o Jornal da Cultura. E aí, entrevistaram um médico, até anotei o nome do remédio aqui, aquela remédio, porque falou muito sobre a cloroquina, certo? Então, uns são a favor, outros são contra. E aí falaram naquela Ivermectina, como que é o nome? Ivermectina. Isso. Entrevistaram uma infectologista, e ela falou assim que ela sim recomenda que as pessoas tomem. Veja bem, eu não sou médico, eu não estou falando para as pessoas fazerem isso. Mas essa doutora chegou e falou que o índice de melhora para a pessoa tomar esse remédio no seu início é de 90%. Olha, Guto, se eu estou infectado com Covid e ouço uma pessoa falar isso, eu vou procurar o meu médico e vou querer tomar esse remédio. Então, essa médica, ela disse isso. Passado, uma questão, terminou esse programa, né, esse jornal, passou uma reportagem em seguida no mesmo canal de televisão, ouvindo outros médicos, e outro médico dizendo, desaconselhando a tomar esse remédio. Então a gente vê, a medicina está perdida, os nossos políticos estão perdidos, as nossas redes sociais, cada informação absurda, a televisão, os meios de comunicação perdidos, os médicos perdidos, a OMS, quanta besteira eles falaram. No início falaram que era uma gripe fraca. Teve uma questão de uns 20 dias atrás, um membro da OMS, uma moça que falou que a máscara, não precisava usar máscara, que isso, aquilo. Logo em seguida eles desmentiram. Então as pessoas estão completamente perdidas dentro de suas casas, sem um rumo. E o que acontece? Vai pensar assim, não pode ser assim. Pensa assim, cada um fala uma coisa, eu não sei onde está a verdade, então eu vou fazer do meu jeito. Então, é por isso que o que o povo está fazendo hoje é um reflexo da desorganização geral que nós estamos tendo para controlar essa pandemia. E aí você falou assim, o que a gente pode fazer depois que se passar tudo isso? Porque a conta vai vir, né, Guto? Para todo mundo vai vir. Quando eu falei assim, que a gente pode financiar nossa folha de pagamento para preservar o emprego dos nossos funcionários, lá na frente, a conta vai vir para me pagar. Para todo mundo pagar. Então, o que a gente tem que pensar é ver quais alternativas melhores agora para que o nosso comércio continue forte e a gente consiga sobreviver depois desse vendaval que está passando aí. Esse é o grande desafio do empresariado hoje.
Muito bem, é muito desafio para pouco tempo aqui no Brasil, mas é a forma que nós temos que enfrentar agora, sempre com coragem, sempre também mantendo a fé no meio de tudo isso, né, querido? Acho que esse é um dos pontos principais aí, vai tudo melhorar, vai tudo mudar, a gente tem que se levar a sério tudo, fazer o que precisa ser feito nesse momento e continuarmos aí pensando melhor para nossa cidade. Querido, muito obrigado por participar aqui com a gente. Se quiser deixar um recado final pro pessoal que está acompanhando aqui, fica também o nosso muito obrigado aqui da TVI. Guto, eu só queria deixar um recado, assim, quem sou eu para dar um exemplo, assim, mas assim, algumas lições devem ficar depois dessa pandemia. Primeira lição que eu acho que deve ficar para todos nós. Pensa bem no político que você está acreditando. A gente está vendo, durante todo esse período aí, que muitos políticos que a gente acreditava, a gente está vendo assim que eles são os grandes culpados, tem uma grande parcela de culpa a tudo isso que nós estamos passando. Então, antes de você defender um político, pensa bem em quem você está defendendo. Segunda coisa que eu queria deixar para as pessoas, Guto, que é uma lição, nos grandes momentos da guerra mundial, as pessoas poderiam ir na igreja, rezar e pedir para Deus melhoras. Hoje, essa pandemia, ela conseguiu fazer com que as pessoas deixem de ir na igreja para que a gente não se contamine um ao outro. Então, dizer para você que está me assistindo, na medida do possível, na sua casa, sempre lembre de Deus, agradeça a Deus por você estar vivo, por você estar com saúde e que você não tenha contraído até o momento, graças a Deus até o momento eu também não contraiu essa doença. E se contrair, com calma, com paciência e discernimento, a gente vai passar por essa, sempre com fé em Deus. Nunca perder essa fé. E a última coisa que eu queria dizer, para o pessoal que está nos assistindo, valorize a tua vida, valorize os teus amigos e valorize a tua família. Isso é o mais importante, a grande lição que essa pandemia está deixando. Dizer para você o seguinte, se você ficar doente, é você que vai ter que se cuidar. Não é o político que você defende, não é a ideologia que você defende que vai te curar, que vai te ajudar. Quem vai te ajudar é a tua família, teus amigos e Deus. É isso que eu queria dizer. Muito bem, muito obrigado, Quirino, por participar aqui com a gente, então, do Telescópio, trazendo mesmo, né, o olhar do empresário aqui de Itapetininga, do comerciante da nossa cidade, a respeito, vamos dizer assim, dessa situação que nós estamos passando, né, dessa regressão, então, à fase vermelha do combate ao Covid.